Oi gente, eu sou a Ana Clara e sejam bem-vindos ao Ana Studies. E hoje, como prometido, eu vou mostrar o meu caderno inteligente. Então eu vou fazer um tour por ele. Se você não viu, no último vídeo eu falei exclusivamente do caderno inteligente, então eu expliquei como que foi usar ele, como que eu usei ele, e hoje eu vou estar só mostrando assim, passando página por página com vocês, e espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, comentar o que você achou, e vamos pro vídeo. Então aqui eu tinha o horário, e aí eu coloquei essas washi tapes pra deixar mais bonitinho. Aqui era um controle de atividade que, como vocês podem ver, eu acabei esquecendo de fazer no final do semestre. Mas foi por preguiça, porque foi super legal essa coisinha que eu fiz. Aqui as dúvidas do bimestre. Aqui um horáriozinho com as coisas que eu tinha pra fazer durante a semana e o tempo que eu tinha pra estudar. As tarefas em post-its, eu pegava um post-it e escrevia as tarefas, e aí quando eu terminava eu tirava o post-it pra deixar a página assim. E aqui era um controle dos meus resumos, só que eu não vou mostrar muito porque eu não usei direito, mas foi super legal, eu não usei por preguiça mesmo. Aqui tem uma sacolinha plástica que sai também, e aí aqui eu colocava alguns dos meus resuminhos em fichas, então aqui de história, de biologia, de português, que eram assim, fichas das matérias que eu tava vendo, eu deixava aqui pra caso eu precisasse, sabe? Então o caderno inteligente ele vem com 4 divisórias grandes, né? Que são essas divisórias aqui, vem 2 transparentes e 2 pretas. E aí eu usei uma para natureza, outra para humanos, outra para matemáticas e outra para linguagens. Então essa primeira aqui é de natureza, e aí eu dividi assim, por cor, cada matéria eu colocava uma cor, né? Então, biologia era tudo verde, química amarelo e física azul. E aí eu colocava a inicial de cada professor. Então esse primeiro professor era de zoologia, lembrando que essa anotação eu já falei em algum vídeo pra trás aí, mas essa anotação em específico não foi de sala de aula, foi do slide que o professor mandou e eu fiz aqui em casa, por isso que tá mais bonitinho. Então, acho que foi até durante as férias que eu fiz isso, foi a primeira coisa que eu fiz no caderno inteligente. E isso daqui já é tudo de sala de aula mesmo. E aqui já vamos para outro professor. Esse de zoologia eu acabei não usando muito o caderno, porque ele começou a mandar os slides pra gente imprimir, pra não copiar durante a aula, pra gente prestar atenção, porque não ia dar tempo de copiar, enfim. Aqui já vai para outro professor de fisiologia humana, então aqui tem sistema endócrino, só que ele eu só usei uma página porque ele anotava as coisas muito assim, sabe? Eu vou até pegar pra vocês verem. Aí eu comecei a escrever assim nessa folha quadriculada que eu imprimi, mesmo porque a aula dele, o quadro ele ia fazendo assim, e aí pra eu colocar em metade de uma folha, assim, porque eu fazia em 2 colunas, aí não dava, aí eu comecei a fazer aqui mesmo, então sistema nervoso, ciclo menstrual. Aí eu comecei a fazer nessas folhas e guardar nessa pastinha aqui, que é muito boa. Depois eu vou ver se eu descubro o nome. Muita gente me pergunta, mas eu não sei qual que é o nome. Eu só achei, assim, numa papelaria. Aqui vamos para outro professor de genética. E aí eu escolhi roxinho e verde. Achei que foi uma combinação fofa. E ele já escrevia tudo aqui mesmo. Só que eu não copiei as últimas coisas, porque tava ficando muito repetitiva as anotações. E eu já tinha quase tudo aqui. E aí eu comecei a focar mais nos exercícios e tal. Termoquímica. Cinética química é um dos professores de química. Aí eu passei para esse roxinho porque eu queria testar só escrever com preto e com um marca-texto. E aqui tem um resuminho que é do meu caderno inteligente médio, e aí eu tirei de lá e coloquei aqui pra, assim, pra me auxiliar, sabe, durante as atividades. Então era um resumo de isomeria plana, e aqui começa a matéria do outro professor, que era de isomeria de química orgânica, né, na verdade. Então, reações orgânicas, nunca aprendi isso. E aqui já vai pra física. Aqui eu coloquei esse resuminho de prefixos, porque eu sempre confundia, eu não sabia o que era o quê, o que era mili, o que era micro, eu sempre confundia os números, sabe? Aí eu coloquei esse resuminho aqui pra me ajudar nas aulas de física. E esse daqui é o primeiro professor de eletromagnetismo.
Ou matériazinha difícil. Aqui, outro professor de física moderna. Depois a gente foi pra dinâmica impulsiva. E potencial elétrico, é outro professor. E aí, no final do ano, eu fui testando umas coisas diferentes, assim, formas de escrever diferentes, assim, porque... Não sei porque eu queria testar. Eu fiz esse daqui só com coisinha pastel, só que eu comecei a achar muito clarinho, então eu não continuei escrevendo desse jeito. E aí eu testei esse color code, mas assim, eu achei muito feia essa combinação de cores. Então eu só fiz essa anotação mesmo, assim. E essa próxima divisória aqui é de humanos. E aí aqui começa com história do Brasil. Então aqui os períodos eu colocava com a brush pen grande, que é a da Koi, a normal assim. E esse daqui com a Pigma FB, que é uma brush pen mais fininha. Então fica bem fininho assim, sabe? Aí eu colocava o período assim e os presidentes assim. Então Getúlio Vargas. E eu não sei se dá pra ver, mas tá cheio de anotação de lápis, porque o professor ia tipo revisando e eu ia puxando seta e anotando. Pra quando eu fosse estudar eu pegasse esses detalhezinhos ou coisas importantes que não tinham na anotação principal. Aí aqui ditadura militar. E democratização. Esse título não deu certo porque eu não calculei, então eu comecei a escrever no meio, só que aí eu vi que não ia dar... Enfim, ficou assim. E aí tem os presidentes, e terceiro mundo, que foi a última matéria, que nem caiu na prova. E um roteirozinho de estudos, que eu peguei na folha branca do caderno inteligente mesmo, folha sem nada. Aí eu coloquei as perguntas aqui e fui respondendo aqui mesmo. Aqui é de história geral, então imperialismo, movimento operário, e assim vai. Teorias demográficas, aí já vai pra geografia. E aqui, como eu disse pra vocês, eu tava testando umas coisas diferentes, então eu testei esse color code, mas achei feia a combinação. Só que aí eu achei a combinação perfeita. Eu amo essa combinação de cores, que é o laranja e o amarelo da Mildliner e o rosa e o azul da Stabilo ou da Faber, porque são esses tons, né? Mas tanto faz qual marca que você usa. Mas eu achei lindíssimo, sério, gente, eu achei muito lindo. Aí eu escrevi tudo de preto e depois fui marcando. Eu nem terminei aqui porque já tava no finalzinho do ano e eu acabei esquecendo. Acho que foi na última semana, mas ficou assim. E aqui vai para outro professor de geografia. Eu tava usando rosinha, mas minha irmã pegou, aí eu fui pro azul. Ficou meio assim, nada a ver, mas faz parte, né? Agricultura. E aí eu fui testando umas coisas diferentes. Eu não sei se vocês viram, mas eu parei de dividir no meio. Porque assim, eu sabia que ia ter folha suficiente até o final do ano, então eu voltei a escrever assim, porque eu tava com saudade. Porque eu gostei de escrever com a folha dividida no meio, mas cansa um pouco, sabe? Depois de um tempo. Aqui é sociologia. E eu não usei muito sociologia porque o professor começou a entregar o material impresso, pra gente não perder tempo escrevendo. Aqui é um mapinha mental que eu fiz daquela anotação passada. E aqui a gente já vai pra divisória de matemática. Começa com geometria espacial, mas foi só o finalzinho, porque a gente já tinha visto geometria espacial durante o primeiro semestre, então só ficou cone e esfera. E aqui números complexos. Nossa, gente, eu amo tanto matemática, sério, eu não sei. E eu não me dou bem em física. Enfim. Aqui outro professor de matemática, de arranjo, combinação, triângulo de Pascal, probabilidade, estatística. E assim, matemática tem muita pouca coisa, porque o que eu mais usava era o caderno de exercício, né? A gente vê um pouquinho de teoria, mas o grosso mesmo é de exercício. E geometria analítica. Eu confesso que não copiei tudo que o professor passou, porque eu comecei a perder umas aulas dele, porque caía justo na quarta, ele só tinha uma aula durante a semana, e aí, tipo, eu perdi umas 3 semanas de aulas, porque coincidentemente eu não consegui ir na quarta. Enfim, nem sei, mas aí eu peguei das anotações dos meus amigos, assim, e tal. Aqui tem um resuminho de período composto, que eu fiz no caderninho pequeno também, né? E deixei aqui. E minhas anotações de sala de gramática. Eu usava esse vermelho, um rosinha e é isso.
Esse post-it verde aqui nada a ver, mas é porque eu ia passar para um vermelho, porque eu não tinha na hora, mas eu esqueci, então ficou assim. E aqui, figura de linguagem, é o mesmo professor, só que ele pediu pra colocar numa folha separada, porque ia ser de texto e não de gramática, pra não confundir as matérias. Figura de linguagem, né? Aqui já vai pra redação, então eu tenho esse resuminho que eu tinha, eu acho que eu fiz há muito tempo, lá no meu outro caderninho, aí eu deixei aqui também pra se precisar. Caderno de redação. E aqui é o caderno de literatura. Que eu não usei também porque a professora usava muito livro, então as anotações que eu colocava ali, puxava a seta no livro mesmo e estudava pelo livro, então eu não precisei do caderno. Aí eu acabei fazendo um título aqui, mas nunca usei. E por último, inglês, que eu só fui em uma aula, porque assim, eu só tirava 10 em inglês, a aula era meio opcional, então eu parei de ir porque não tava acrescentando nada. E aí eu fui em uma aula que ele passou sobre vegetables, então eu fiz esses desenhos aqui de vegetais. E foi isso. E aqui acabou. Sobraram algumas folhazinhas em branco e uma folha pautada. E foi isso, gente. E aí, se você não viu o outro vídeo, veja, porque esse daqui foi só um tour, então eu não expliquei as coisas, mas no outro eu expliquei tudo direitinho. E agora, gente, eu vou tirar tudo isso daqui desse caderno, porque ano que vem eu vou usar ele só pra resumo, não vou usar pra anotação de sala, eu já expliquei no outro vídeo, né, porque eu vou pro 3º ano. E então eu vou tirar todas as folhas aqui com vocês e montar um caderninho novinho em folha, e eu vou guardar todas essas folhas em pastas. Então aqui eu tenho 2 refis. Esse daqui eu tinha comprado quando eu comprei o caderno, mas eu não precisei abrir. Ele é de 90 gramas mesmo, normal. E aí eu comprei ontem numa lojinha que eu achei em Goiânia. E eu acho que são 30 folhas, vem menos folhas porque ele é linha arte, então são 120 gramas, a folha é mais grossinha. Ela é melhor pra usar alguns tipos de caneta, porque aí não aparece nada do outro lado. Então são 50 folhas pautadas, mais 30 dessa, 80, dá certinho a capacidade desse caderno. Eu achei que eu tava gravando, colocando as folhas, mas meu celular tá meio sem memória, então ele não gravou. Só mostrando pra vocês como ficou o caderno novinho. 80 folhas. Aí são 50 pautadas e 30 pontadas. Aí ficou muito fofo. Mas qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários que eu vou responder. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, deixar aqui no comentário o que você achou, ativar o sininho de notificação, porque tá saindo vídeo toda terça, quinta e sábado. E bom, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijos!